Oi, pessoal! Vamos aprender hoje sobre 3 nutrientes muito importantes e que estão presentes na nossa vida, na alimentação de todos os dias. E por que a gente precisa que vocês aprendam sobre esses nutrientes? É muito importante você dar respostas autônomas, né? Que vocês não precisem consultar a gente, que vocês tenham essa autonomia de responder quando o cliente perguntar. E isso é muito importante para a vida de vocês, tá? Então eu vou mostrar aqui por que é importante para a vida de vocês. Porque até na hora de você montar o seu prato, você está treinando, você quer montar o seu prato, você quer alimentar o seu filho de uma maneira melhor, vocês precisam conhecer esses princípios básicos, tá bom? Então vamos lá. O primeiro nutriente que a gente vai falar é o carboidrato. E aqui eu tenho alguns exemplos de que tipo de alimento que são ricos em carboidrato. Mas antes de mais nada, vamos entender para que serve o carboidrato. Porque o carboidrato está muito associado a engordar, né? É claro que tudo que você come em excesso vai te engordar sim. Só que o carboidrato é um nutriente importantíssimo para dar energia, tá? Então, por exemplo, você quer um pré-treino, você vai fazer uma corrida, você vai fazer o seu treino de musculação, você precisa de carboidrato, né? Uma quantidade boa ali, que aí quem vai falar é o nutricionista, mas você precisa sim de carboidrato. E aí, quais são os alimentos ricos em carboidrato? A gente tem os pães, né? Pão, a gente tem algum pão aqui integral, que são fontes melhores, né? A gente tem bolos, né? Por exemplo, os nossos bolos da casa, eles são fonte de carboidrato, são fonte de energia. Nós temos as frutas, então as bananas, laranjas, maçã, melancia, temos aqui um representante das frutas, a melancia, são fontes de carboidrato e são ricas em carboidrato. Nós temos as batatas, o inhame, a batata baroa aqui, né? Nas nossas fits, então, a gente tem a opção lá de batata doce, a gente tem a batata baroa, a gente tem a aipim, certo? E então esses alimentos são ricos em carboidrato. Nós temos arroz, tanto o arroz branco quanto o arroz integral são fonte de carboidrato. A aveia também, tá repetido aqui, mas ok. A aveia também é uma fonte de carboidrato. O açúcar, todos os tipos de açúcar são fontes de carboidrato. Então pode ser cristal, pode ser demerara, pode ser mascavo, mas todos eles são fontes de carboidrato, sim. O mel também é uma fonte de carboidrato, as geleias, né? Aqui tem um desenho de açúcar refinado. O arroz é uma fonte de carboidrato e a aveia. Aqui são só alguns exemplos principais do que, inclusive, a gente serve na casa. Então, esses são os alimentos que são ricos, né? Eles têm muito carboidrato. Então, vamos para o próximo, que é o grupo das proteínas. Aqui, a gente trouxe alguns representantes do grupo de proteína de origem animal, tá? Então, nós temos aqui os peixes, né? Aqui tem um salmão, ovos, uma carne, parece ser uma carne suína, mas a carne bovina também é fonte de proteína. O leite e os seus derivados são fontes de proteína. Então, o queijo, por exemplo, é fonte de proteína, porque ele é derivado do leite, né? As aves, né? Temos aqui o clássico frango grelhado. Então, essas são as proteínas de origem animal, tá certo? E como que o vegano faz, então, para consumir proteína? Porque proteína é muito importante, eu acabei não falando para que serve. A gente precisa da proteína para fortalecer as nossas unhas, os nossos cabelos, a nossa pele, para construir músculo, para manter músculo. Então, proteína é fundamental, ok? E a gente tem os alimentos ricos em proteína, só que esses são fontes de proteína de origem vegetal, ou seja, os veganos podem consumir essas fontes de proteína, podem e devem. Então, a gente tem aqui o clássico feijão, né? Pode ser o feijão branco, preto, o vermelho. Nós temos a lentilha, é uma importante fonte de proteína vegana. A soja, que é uma importante fonte de proteína vegana. Da soja a gente consegue fazer, por exemplo, hambúrguer de soja. Tem um famoso queijinho chamado tofu, que ele é feito dessa leguminosa aqui, que é a soja, né? O tofu, então, também é uma fonte de proteína vegana. Nós temos o grão de bico, né? Temos aquele empadão da casa de grão de bico. Na verdade, o nosso recheio de frango já não seria adequado para o vegano, mas se fosse de palmito, o vegano poderia consumir. E nós temos aqui os cogumelos, que são importantes fontes também. Aqui tem alguns exemplos, depois vocês podem olhar com calma. E agora,